Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, bastante saúde. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre uma glândula conhecida como paratireoide, tá? E o nome mesmo faz uma associação com a tireoide, que foi o assunto da nossa última conversa, né? Pelo fato de que elas estão anatomicamente muito relacionadas. Na parte posterior da tireoide, e vocês estão vendo, né, a tireoide identificada aqui, ó, certo? Então, aqui aparece tireoide, aqui aparece a outra porção da tireoide, isso aqui é uma vista posterior, né? A gente está vendo esse indivíduo de costas, tá? Existem 4 glóbulozinhos que são as chamadas paratireoide, formam esta paratireoide ou paratireoides, tá? Então, só para localizar vocês, ele ainda chama de glândulas paratireoides direitas e glândulas paratireoides esquerdas. Lembrando que é uma vista posterior, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre a paratireoide. E vocês vão ver que, fundamentalmente, o que a paratireoide produz é um hormônio, que eu já vou falar para vocês qual é, e este hormônio é fundamental no metabolismo do cálcio. Tá? Então, sempre quando falar em paratireoide, lembrem metabolismo do cálcio. Um detalhe aqui, antes da gente passar para o próximo slide, é o seguinte: em algumas situações, é uma curiosidade, tá? Mas em algumas situações em que é necessário a retirada cirúrgica da tireoide por alguma razão, tá? As paratireoides, elas acabam sendo retiradas conjuntamente com a tireoide. Tá? Elas estão muito associadas com a tireoide. Não tem como tirar tireoide sem retirar também as paratireoides. Nesses casos de retirada cirúrgica da tireoide, obviamente que esse indivíduo vai ter que, para o resto da vida, ter uma administração, né, de tiroxina, certo? E também terá que ter uma administração deste hormônio que a gente vai falar agora, tá? E é super importante no metabolismo do cálcio. Muito bem. Feita esta localização, né? Está localizado agora. Não é o mapa do Google, mas não é o Google Map, mas a gente está agora localizado. A gente vai para a próxima figura. Deixa eu passar aqui. Deixa eu apagar. Esta figura, este quadro que vocês já estão vendo aí, certo? É um quadro. Deixa eu aumentar aqui. Senão não obedece ao comando. Agora sim, melhorou, né? Então, esse quadro que vocês estão vendo aí é um quadro semelhante a outros que nós já vimos, né? Mas este fala do hormônio da paratireoide, também conhecido como PTH, hormônio da paratireoide, hormônio paratireoideano, tanto faz, tá? Vulgarmente conhecido como PTH. Muito bem. Este hormônio aqui, o PTH, é produzido pelas glândulas paratireoides. Se nós considerarmos aquela classificação dos 3 grupos lá do início, o PTH é um peptídeo, tá? E que tem produção contínua, ou seja, os níveis de cálcio na nossa corrente sanguínea, pessoal, eles variam muito pouco. E é importante que essa variação seja numa faixa muito estreita, uma faixa fisiológica muito estreita. Por quê? Porque nós precisamos muito do cálcio.
O cálcio, vocês já sabem, não é só importante para a formação do tecido ósseo. Não, não é. Então, cálcio, obviamente, é importante para a formação do tecido ósseo, mas o cálcio, além disso, é fundamental para muitos mecanismos celulares, certo? Neurônios, por exemplo, fundamental a presença de cálcio. Músculo cardíaco, a mesma coisa. Contração muscular em geral depende muito da presença do cálcio, ou seja, outros tantos metabolismos celulares das mais diferentes células envolvem o cálcio como um segundo mensageiro. Então, o cálcio ele é muito importante para nós, muito além do que só formar tecido ósseo, certo? Então, tenham isso em mente. E a gente tem, diariamente, a gente está sempre ingerindo cálcio, né? Não só nos produtos lácteos, que são os mais ricos em cálcio, talvez, mas em carnes, em vegetais, enfim, em outros alimentos, a gente acaba ingerindo cálcio. E, normalmente, esse cálcio, via de regra, é o suficiente para manter, né, os nossos mecanismos celulares que dependem de cálcio, certo? Mas é por isso, por essa importância do cálcio para as células, é importante que o cálcio varie muito pouco. A gente não vai ter grandes variações de cálcio, não. Quando o cálcio na corrente sanguínea começa a diminuir, já entram em ação os hormônios que vão mobilizar cálcio para a corrente sanguínea para fazer que esses níveis voltem aos fisiológicos. Não é claro que em alguns momentos durante o dia nós podemos ter um leve aumento de cálcio e aí esses hormônios que, né, mobilizam cálcio para a corrente sanguínea vão diminuir um pouquinho, mas é muito mais comum a gente ao longo do dia e consequentemente ao longo dos dias e consequentemente ao longo da vida nós termos pequenas diminuições no cálcio circulante e entrar em ação os hormônios que mobilizam o cálcio do nosso corpo para que a gente consiga restabelecer os níveis fisiológicos de cálcio, certo? E um desses hormônios que é fundamental é o PTH, por isso essa produção contínua. Por ser um peptídeo, né, tem afinidade com água, circula livre, dissolvido no plasma, tem uma meia-vida curta, certo? Em poucos minutos, no caso mais ou menos 20 minutos, os fatores que afetam a liberação de PTH, ou seja, o que faz com que a paratireoide sintetize, né, e aumente ou sintetize e secrete, né, produza e libere PTH na corrente sanguínea. O principal sinal para que a paratireoide produza e libere PTH na corrente sanguínea é a diminuição nos níveis fisiológicos de cálcio no plasma, ou seja, a parte líquida do sangue, em outras palavras, no sangue. Tá? Quais são os tecidos-alvo? Aonde o PTH vai agir para reverter essa diminuição no cálcio plasmático, no cálcio circulante, no cálcio que está no sangue, né? Tem 3 tecidos-alvo, o PTH. Um deles são os rins. O PTH, quando ele age sobre os rins, ele diminui a excreção de cálcio na urina. A gente vai ver lá na Fisiologia 2, quando falar em sistema urinário, como é que acontece o trabalho dos néfrons, né, para excretar mais ou menos substâncias. Por enquanto, eu vou dizer para vocês que o PTH diminui a excreção de cálcio na urina, ou seja, é óbvio, né, pessoal, se nós temos uma leve diminuição de cálcio na nossa corrente sanguínea, para que a gente vai eliminar um monte de cálcio na urina? Não faz sentido. Então, a gente diminui a eliminação de cálcio na urina para disponibilizar mais cálcio para a nossa corrente sanguínea e tentar reverter, né, essa leve diminuição, essa diminuição que está acontecendo. Um segundo tecido-alvo importante para o PTH, e é claro que essas são os ossos, né? E essa ação ela é um pouquinho mais demorada que a ação sobre os rins, certo? E o que o PTH vai fazer lá no tecido ósseo? Ele vai mobilizar cálcio do tecido ósseo para o sangue. Em outras palavras, ele vai retirar cálcio do osso
dos ossos e disponibilizar esse cálcio para a corrente sanguínea, sempre buscando reverter esta diminuição de cálcio que, por momento, se apresenta aqui no plasma. Mas tem um detalhe, a gente pensa, né? O cálcio é um mar desculpa, os ossos são um mar de cálcio. É verdade, tem, sem dúvida nenhuma, a maior quantidade de cálcio que nós temos no nosso corpo está no tecido ósseo, de fato. Mas tem um detalhe, 99% do cálcio presente nos nossos ossos não está disponível para ser levado para a corrente sanguínea. Não, em outras palavras, não é rapidamente retirado do tecido ósseo, não é rapidamente mobilizável para o sangue. E por que isso? Porque 99% do nosso cálcio que está no tecido ósseo, ele está ligado a outras substâncias, a outros minerais para ir formando o tecido ósseo. O osso não é só cálcio, né? O osso tem outros minerais e esses minerais eles se ligam entre si, eles se associam e formam cristais, né? Cristais de hidroxiapatita. Então, a maior parte do cálcio que está no nosso tecido ósseo, ele não é rapidamente mobilizável. Portanto, ele não é utilizado para reverter a curto prazo essas diminuições de cálcio na nossa corrente sanguínea que estão sempre acontecendo. Tá? Então, a gente tem 1%, mais ou menos 1% do nosso cálcio que consegue ser mobilizado rapidamente. E, finalmente, o terceiro tecido-alvo do PTH, e aqui de forma indireta, é o intestino delgado. Por quê? Porque, obviamente, todo o cálcio que nós ingerimos na dieta só vai ser utilizado aquele cálcio que for absorvido no intestino, especialmente no intestino delgado, correto? O cálcio que foi ingerido e não for absorvido, ele é eliminado nas fezes, certo? Então, o PTH age de forma indireta, aumentando a absorção de cálcio intestinal. Por que eu digo de forma indireta? Porque, na verdade, o PTH estimula a vitamina D e a vitamina D é que vai lá no intestino e aumenta a absorção do cálcio que está sendo ingerido, ou que foi ingerido na dieta, certo? Esse PTH, então, mais uma característica aqui, o receptor ao qual, né, receptor para ele lá nas células-alvo é um receptor de membrana. Tá? O que o PTH faz é, agindo sobre esses três tecidos que eu acabei de citar, tentar reverter ou aumentar, né, a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, que agora há pouco estava diminuída, agora que o PTH está agindo sobre rins, ossos e intestinos, ele busca reverter aquela diminuição, ou seja, aumentar a quantidade de cálcio no plasma. Tá? Este PTH, então, ele participa da síntese de vitamina D, tá? E a vitamina D, por sua vez, aumenta a absorção do cálcio lá no intestino. Como eu disse também, ele aumenta a reabsorção de cálcio renal, ou seja, ele diminui a eliminação de cálcio na urina. E como eu disse também, ele mobiliza cálcio presente no tecido ósseo. Tá? Então, dessas três formas é que o PTH age buscando a reversão desta diminuição temporária de cálcio no tecido ósseo, certo? Ou reposição de cálcio que precisa estar sempre sendo realizada porque nós estamos sempre utilizando o cálcio, tá bem? Então, vamos passar para o próximo slide. Este slide aqui, agora ficou um pouco desconfigurado, mas dá para ver, tá? Se refere à vitamina D. Opa. E há pouco falávamos sobre ela. Tá? Então, esta é uma vitamina, é considerada uma vitamina com ação hormonal, né?
também chamada de calcitriol ou 1,25 de hidrocolecalciferol. Normalmente, a gente encontra vitamina D e calcitriol nas bulas, né? Mas também se encontra 1,25 de hidrocolecalciferol. Tá? Ele tem uma biossíntese complexa, que ele diz aqui, é que a vitamina D, ela tem, a síntese da vitamina D tem 3 etapas, né? Uma etapa, que é a primeira, começa na pele, no momento em que os raios solares incidem sobre moléculas de colesterol que nós temos na pele. Essa é a primeira etapa, certo? Aí, essa, digamos assim, provitamina D, que não é vitamina D ainda, essa molécula, cai na corrente sanguínea, vai ao fígado, sofre mais algumas modificações. Essa é a segunda etapa, então, de produção da vitamina D, que é lá no fígado. E a terceira etapa, ou seja, depois essa molécula sai do fígado, vai para os rins, né? E é lá, nos rins, que vai sofrer mais algumas clivagens, certo? E aí essa molécula vai dar origem à molécula ativa da vitamina D. A fórmula ativa da vitamina D, então, se completa lá nos rins. Tá? E a partir daí ela vai poder agir, especialmente aumentando a absorção de cálcio lá no intestino. Então, a síntese de vitamina D tem 3 etapas. A primeira na pele, a segunda no fígado e terceira e última nos rins. A vitamina D pronta, ela é capaz de agir, né, lá nos intestinos, principalmente. Por ela ser derivada da molécula de colesterol, ela é considerada um esteroide, certo? Também por isso ela é carreada na corrente sanguínea por proteínas plasmáticas, o que estimula a síntese de vitamina D, assim como o que estimula a síntese de PTH também é uma diminuição no cálcio plasmático, certo? Aqui ele fala que a prolactina também estimula a síntese de vitamina D, e essa correlação é óbvia no momento em que a gente sabe que a prolactina estimula a produção de leite, né? E que o cálcio é um constituinte importante do leite materno, né? Então, nada mais óbvio do que se a mulher está amamentando, né? Está produzindo leite e ela precisa maior aproveitamento do cálcio que ela está ingerindo porque boa parte deste cálcio, além da necessidade dela ser mantida, é importante também enviar o cálcio para este leite que ela está produzindo. Então, nada mais óbvio, né, do que ela produzir mais vitamina D para que ela possa absorver mais cálcio ingerido na dieta, né? Certo? Então, basicamente, os efeitos da vitamina D são os mesmos do PTH. Nos ossos e nos rins, ela trabalha de forma sinérgica com o PTH, e lá no intestino, ela é que vai fazer pessoalmente o trabalho, né, de facilitação da absorção de cálcio. Então, ela tem um efeito sinérgico, ou seja, o efeito da vitamina D e do PTH são somados, né, em busca da recuperação dos níveis plasmáticos de cálcio. Então, os receptores estão no núcleo das células sobre os quais elas agem, a vitamina D age, certo? E o que ela busca, como eu disse, é reverter, né, os baixos níveis de cálcio plasmáticos. Bem? Então, esses são os dois hormônios que agem de forma sinérgica, desculpa, tentando reverter uma diminuição de cálcio plasmático. E ainda existe um terceiro hormônio envolvido no metabolismo do cálcio, que vai aparecer daqui a pouco, assim que eu conseguir baixar aqui. E este terceiro hormônio aparece aqui, certo?
e é conhecido como calcitonina. Então, esse também é um hormônio envolvido no metabolismo do cálcio. E este hormônio está relacionado com a nossa conversa anterior. Tá? Quando nós falamos sobre tireoide, eu disse para vocês, mostrei para vocês lá as células parafoliculares ou célula C, né? E eu disse para vocês que aquelas células lá não estavam relacionadas com a síntese e secreção de tiroxina e DT3, mas estavam relacionadas com a síntese de um outro hormônio, também é tireoidiano, mas que participava do metabolismo do cálcio, certo? Lembram disso? Pois bem, aí aparece então esse hormônio que é o chamado de calcitonina. O detalhe aqui da calcitonina é que o que estimula os níveis plasmáticos de calcitonina a aumentarem, ou seja, o que estimula as células C a produzirem calcitonina, são os níveis, as concentrações plasmáticas de cálcio elevadas, certo? Repetindo, o que estimula a tireoide, célula C lá, a produzirem calcitonina, são os níveis elevados de cálcio, né, na corrente sanguínea. Como isto não é uma condição muito, digamos assim, duradoura na nossa corrente sanguínea, né, não é muito comum nós termos por longos períodos situações de cálcio plasmático muito elevado, via de regra, não é comum porque, mesmo que eu consuma muito cálcio, certo? Eu posso não absorvê-lo, ou provavelmente não vou absorver todo o cálcio que eu ingeri. Lembra, né? Por quê? Porque se o meu nível de cálcio na corrente sanguínea está dentro de um padrão fisiológico, a minha produção de vitamina D e de PTH não estará muito aumentada. E se eu não estou com os níveis plasmáticos de vitamina D lá em cima, significa que os meus níveis de cálcio estão dentro do fisiológico, então eu não preciso absorver muito cálcio, certo? Além disso, quando os níveis de cálcio na corrente sanguínea se elevam, automaticamente eu já começo a eliminar mais na urina. Então, acontece sim algumas situações de cálcio plasmático elevado, mas essas situações elas não são muito duradouras. Isto faz com que a calcitonina, digamos assim, seja considerada, a gente sabe que ela age no metabolismo do cálcio, a gente sabe que ela tem uma ação antagônica ao PTH e à vitamina D, né? Tudo que o PTH e a vitamina D fazem, a calcitonina faz o oposto, faz o contrário. Isso é uma ação antagônica, já falamos sobre isso. Mas o fato, então, de não ser muito comum, nós temos níveis elevados na corrente sanguínea de cálcio durante períodos prolongados, coloca um pouco em xeque a importância da calcitonina. É óbvio que ela é importante, se ela não fosse importante, ela não existiria mais, né, pela evolução da espécie, mas ela, digamos assim, se a gente tivesse que classificar, né, estes três hormônios em termos de importância, talvez a calcitonina ficasse um pouco para trás em relação ao PTH e à vitamina D. Mas ela existe, ela tem ação no metabolismo do cálcio, é importante que vocês conheçam, tá? Uma hipótese que é bem aceita, em momentos que ela poderia, essa calcitonina estar mais ativa, é justamente, talvez, em mulheres lactantes, né? Porque daí ela estaria em altos níveis na corrente sanguínea e colocando cálcio para o tecido ósseo, enfim, né? Como se fosse uma reserva, né, de cálcio, né, repondo. Mas é só uma hipótese. Tá? Então, a minha intenção em falar dela para vocês é que vocês saibam que ela existe, que vocês tenham algumas informações sobre ela, mas normalmente
ela é, digamos assim, menos importante que as outras duas substâncias que eu falei para vocês, né? Quando a gente ouve falar em metabolismo do cálcio, normalmente a gente dá mais atenção para o PTH e para a vitamina D, que, aliás, é muito comum, né? Muitas pessoas, especialmente durante o inverno, têm recomendação médica de ingerir, né, comprimidos de vitamina D, seja semanal, seja mensal, né, dependendo da dose, né? Justamente, pessoal, porque aqui no Rio Grande do Sul, durante o período de inverno, né, mais ou menos entre maio e setembro, maio e outubro, a incidência de sol diminui bastante, né? E a gente fica menos exposto ao sol, a gente produz menos vitamina D, e isso pode fazer com que a gente tenha um prejuízo na absorção de cálcio intestinal, né? Então, a vitamina D é algo que faz avaliação dos níveis plasmáticos de vitamina D, é algo que faz parte de exames regulares de sangue, né? Justamente para saber como é que está esses níveis plasmáticos de vitamina D e, consequentemente, aproveitamento do cálcio que é ingerido na dieta. Tá bem? Bom, tenho 27 minutos aqui, quase 27 minutos, a gente vai parar por aqui. Eu provavelmente vou mandar para vocês mais um vídeo nesta semana, e esse próximo vídeo que eu vou mandar para vocês vai ser o último do semestre, tá? Será o último vídeo do semestre. Então, esse que eu estou mandando agora, este aqui sobre paratireoide, é o penúltimo. Vou mandar mais um, que será o último. E aí nós encerramos o conteúdo, né? E aí o próximo compromisso é, além de assistir os vídeos, é lá, né? Reforço, no dia 10 de setembro, vocês, até dia 10 de setembro, responderem aquelas perguntas e me enviarem. Certo, pessoal? Um abração, então, um bom resto de semana para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.